Bom dia, estão me escutando? Esperar mais um pouco para o pessoal entrar ou... Pode começar, Guilherme, já estamos 20 para as 11. Tá. Então, bom dia a todos. Estão vendo a tela, né? Certinho? Então, vamos começar, vamos continuar, na verdade, falando sobre... Eu vou só compartilhar minha câmera aqui também. Só um... Agora dá para ver, né? Tá, então... Bom dia a todos. Então, vamos continuar falando do oscilador harmônico quântico, né? Nós iniciamos na aula passada. Hoje nós vamos ver então quais são os níveis de energia do oscilador harmônico quântico e também as autofunções, né? Então, como foi visto na aula passada, né? Como foi visto na aula passada, né? Então, nós tínhamos as quantidades epsilon, né? Aquela quantidade epsilon que nós definimos como duas vezes a energia dividido por h cortado ômega, né? Então, o epsilon, no caso de séries pares, né, ele é dado por 4n mais 1, onde esse n é o valor máximo do n minúsculo, né, onde a série é truncada. Né? Então, isso nós temos 4n mais 1 para séries pares. E para séries ímpares, né, esse epsilon é dado por 4n mais 3. Né? Isso aqui nós derivamos a partir das relações de recorrência, né, dos coeficientes. Né? Nós impomos que o coeficiente, né, no caso par, nós temos o coeficiente Cn, né, vai até n, e coeficiente Cn mais 1. Então, nós impomos, né, que a série seja truncada para Cn mais 1, e a partir das relações de recorrência, nós vamos obter, então, esses valores aqui para a série par e aqui para ímpar, né? Bom, essas duas condições aqui, né, epsilon para séries pares e epsilon para séries ímpares, podem ser condensadas, né, em uma única forma, né? Então, o epsilon definido dessa forma aqui vai cobrir tanto os valores para séries pares quanto para ímpares, né? A gente pode ver isso aqui, né? Só testar n igual a 0, 1, 2, vai cobrir todos os casos aqui, né? Então, usando a definição de epsilon, né, epsilon é dado por 2e, né, dividido por h cortado ômega, né? Então, se eu colocar o epsilon aqui, o valor de epsilon, a definição dele, né, eu vou isolar o e, claro, e agora vai depender do índice n, né, que eu estou falando. Então, se eu isolar o en aqui, eu vou ter, né, só isolando o en aqui, colocando o valor de epsilon correspondente, que é 2n mais 1, né, eu vou ter como essas são as energias do oscilador harmônico, né, tanto para os modos pares quanto ímpares, né. Então, o n vai de 0, né, 0, 1, 2. Então, são energias discretizadas, né, eu posso ter infinitos valores de energia, mas são valores discretos, né, tal como no caso lá do corpo negro do Planck, né. Então, são valores discretos, né? Então, aqui a gente pode ver os níveis de energia no oscilador harmônico, né? Oscilador harmônico quântico. A gente pode ver que são valores discretizados, ó, a gente pode... E, em princípio, eu posso ter infinitos valores, né? Eu vou aumentando aqui indefinidamente, né? E o espaçamento entre dois níveis de energia, né, adjacentes, ele sempre vai ser igual, né, a h cortado ômega. Né?
Se eu fizer aqui em cima E de N mais 1 menos E de N, né, eu vou constatar que esse ΔE, né, que é a diferença entre duas energias adjacentes, ela vai ser sempre igual ao H cortado ômega, como no caso do Planck, né, na radiação de corpo negro. Né? O nível de menor energia, então, se eu colocar aqui N igual a zero, né, vai ser H cortado ômega sobre 2. Né? Esse é o nível estado fundamental, é chamado também de energia de ponto zero. Né? Interessante, então, que a energia de ponto zero, no caso quântico, ela não é zero, né? Ela tem um valor mínimo aqui, que é o H cortado ômega sobre 2. Né? Vou colocar o N aqui igual a zero, né? Que eu vou obter essa energia E0 aqui do estado fundamental. Né? Então, agora vamos passar, bom, essas aqui são as autoenergias, né, do oscilador harmônico quântico. Agora vamos passar agora para a determinação das autofunções. Né? Bom, como nós estamos tratando aqui do oscilador harmônico 1D, né, em uma dimensão, nós estamos só considerando o x, né? Então são estados não degenerados, né? Então cada autofunção é associado a apenas um valor de energia, né? E isso acontece em outros sistemas, nos outros sistemas 1D também, como foi os casos anteriores lá que nós vimos do poço finito, né, o barreira de potencial, né, todos os sistemas 1D ali, a gente tem energias, são estados não degenerados, né, então cada autofunção vai ter apenas um valor de energia correspondente, né. Lembrando da aula anterior, né, nós também chegamos à expressão para a função de onda, né, que seria essa gaussiana aqui, né, vezes os polinômios de Hermite. Né? Então, isto aqui nos garante que a função de onda ela seja quadrada integrável. Né? Se eu fizer a integral do módulo quadrado da função de onda em todo o espaço, né, do espaço x, eu vou obter um valor finito, né? Ela não vai, então ela é uma função de quadrado integrável. A gente chegou a essa conclusão na aula anterior. Né? Também vimos na aula anterior, né, que esse Hn, que é os polinômios de Hermite, eles satisfazem a equação de Hermite, né, que é essa equação diferencial aqui homogênea, né, que nós temos o lado direito igual a zero, né. Então, nós chegamos na aula passada, né, nessa equação de Hermite aqui, aplicando essa função de onda aqui dentro da equação de Schrödinger, né? E aí, fazendo fazendo algumas mudanças lá, a gente consegue constatar que né, essa equação diferencial aqui, que essas quantidades aqui, elas vão ser iguais a zero. A gente tem uma equação diferencial aqui de segunda ordem, né, para os polinômios de Hermite. Agora a gente vai ter que resolver, então, essa equação diferencial, né? O próximo passo é isso para nós determinarmos esses polinômios, né? Então, nós vamos supor, né, nós sabemos que essas funções h, né, elas podem ter paridade par ou paridade ímpar, né? Isso nós vimos também na aula passada, né, que essas funções elas vão ter ou paridade par ou paridade ímpar, né, uma paridade definida, né? No caso de paridade par, né, vão ser polinômios elevados a expoentes pares, né? E, claro, essa série também ela é truncada num valor n, né? Um valor n finito. Por isso que a gente teve que fazer, né? Porque no primeiro momento a gente se supôs que era possível, né? Que esse h aqui, né? Fosse uma função expandida numa série de potências com infinita, né? Expandida até o infinito. Mas daí se viu que, né, nós
se a gente fizesse isso, nós íamos chegar numa exponencial, né, e na u, né, que na verdade, é uma série de termos, né, de polinômios, assim, só que com termos infinitos, né? Isso é a série da exponencial. Então, eu ia chegar aqui como um φ, né, dado por e na u sobre 2, né? E isso não é uma função de quadrado integrável, né? Então, nós tivemos que truncar essa função h aqui, né? Ao invés de usar infinitos termos, usar finitos termos, né? Finitos termos, né? E truncar a série no valor n, aqui, n maiúsculo, né? No caso par, né? Nós vamos ter, então, por exemplo, aqui, se n maiúsculo igual a 2, né? Nós vamos ter h4. N maiúsculo igual a 3, h6, né? Vão ser só índices pares, né? E, claro, expoentes pares também, né? Então, tipo, são polinômios pares. E aqui, no caso ímpar, né? Se, digamos, o n igual a 1, por exemplo, aqui, então eu vou ter 3. N igual a 2, 5. Então, vão ser só índices ímpares, né? E aqui também serão expoentes ímpares, né? São polinômios ímpares, né? Então, 3, 5, 7, né? Outra coisa importante que a gente pode ver aqui também, isso aqui é uma equação homogênea, né? Então, se eu multiplicar por uma constante, né, qualquer do lado de toda a equação, né, a constante vezes os polinômios de limite também vai ser solução, né? Porque isso só para o caso de uma equação homogênea. Se não fosse uma equação homogênea, isso não seria verdade. Mas se eu multiplicar toda a equação por uma constante, a constante vezes o polinômio de Hermite também vai ser solução, né? Por convenção, a gente pode adotar, né? A gente pode adotar uma constante tal que, né, nós obtenhamos aqui para esses coeficientes da série aqui um valor 2 na n, né? Então, eu posso estipular uma constante aqui, tal que o valor obtido para as séries aqui, né, o coeficiente das séries dos polinômios seja 2 na n, né? Tá? Então, isso é por questão de convenção mesmo, né? Bom, agora, né, nós vamos falar só lembrando, né, antes de falar da fórmula de Rodrigues, na aula passada, né, nós tínhamos determinado que, né, a relação de recorrência para o caso né, das funções pares era a seguinte, né, era 4m menos 1 menos aquele epsilon, né, que está na aula passada, dividido, só apagar aqui, dividido por, na aula passada nós estávamos usando n aqui, agora só coloquei n, mas mesma uma variável muda, né, o sentido de variável muda. Então aqui 2m mais 1, né, e aqui o cm, né. Aqui, lembrando, né, o valor do epsilon, né, no caso das funções pares, aqui só vou voltar um pouco para o caso das funções pares, né, o epsilon ele é 4 n maiúsculo mais 1, né. Então eu vou colocar aqui, no lugar do epsilon, 4n maiúsculo mais 1, eu vou obter então que cm mais 1 igual a 4m menos 1 menos, né, 4n mais 1, que é o valor de epsilon para as funções pares, vezes cn. Eu não vou terminar aqui, mas dá para ver já que isso aqui, né, vai resultar em 4m menos n, né? O 1 vai se cancelar. Isso ocorre para o mesmo caso para os coeficientes das funções ímpares, né? Só fazer a mesma coisa que eu vou chegar também nessa fórmula de recorrência aqui.
né? Bom, nós podemos, existe uma fórmula, né, chamada de fórmula de Rodrigues, né, que é a fórmula que me dá qualquer polinômio de Hermite, né? Então, polinômio de ordem n, né, vai ser dada pela essa fórmula de Rodrigues aqui, né? Menos 1 na n, e na u quadrado, vezes a derivada de ordem n, né, de e na menos u quadrado. Então, essa eu posso calcular qualquer polinômio através dessa fórmula, né? Como dito anteriormente, né, aqui nesse caso 1D, então são funções não degeneradas, né? Cada alto valor de energia. Vocês estão escutando muito barulho, aqui tem uma obra aqui do lado. Não sei se está atrapalhando muito o barulho. Então, cada alto valor de energia, né, corresponde a uma única autofunção, né? Nós temos, cada autofunção tem só um alto valor de energia. Lembrando também, né, que nós temos o nosso U, que nós definimos lá, né? Aqui nós estamos usando aqui, né? Feed U, né? Ele é igual, né? A esse fator aqui, né? Raiz de m ômega sobre h cortado vezes x, né? Esse é o U que nós definimos, né? Então o φx, né? Ele pode ser, nós vamos escrever agora em termos de x, né? Mesmo, ao invés de u. Então vai ser o e, mesma expressão daqui, né? Mesma expressão daqui que eu tô só a mesma expressão aqui, né? Só estou colocando, em vez de U, eu estou usando X. Agora eu já estou colocando em termos de X, né? Então aqui é o nosso φn de X. Então esse Cn aqui foi introduzido só para a gente fazer a normalização da função de onda, né? Ou seja, porque como foi dito já nas aulas anteriores, o módulo quadrado dessas funções de onda representam densidades de probabilidade que, quando integradas de menos infinito a mais infinito, né, elas têm que dar 1. A probabilidade máxima sempre é 1. Então, nós temos que ter essas funções elas têm que estar normalizadas. Né? Assim que a gente... Então, eu só coloquei a definição aqui do φ, né? Agora em termos de x mesmo, e coloquei essa constante na frente aqui, porque nós vamos precisar normalizar essa função de onda. Né? Então, aqui aplicando aqui a fórmula de Rodrigues, ó, nós podemos determinar os primeiros 5 polinômios de Hermite. Né? Então, aqui eu só aplico, né, a fórmula de Rodrigues, aqui o H0, né, vou ter, o H0 é 1, né, o H1 é obviamente um polinômio de ordem 1, o H2 é um polinômio de ordem 2, e assim sucessivamente. Né? Agora vamos determinar essa constante aqui, Cn, né, usando a condição de normalização, né, como eu tinha dito. Então, nós vamos ter que impor, né, que essa função aqui integrada de menos infinito a mais infinito, né, o módulo quadrado dela, né, seja igual a 1. Né? Então, o que é o módulo quadrado dessa φx? Vou só pegar o módulo e elevar ao quadrado aqui. Né? Então, esse 2 aqui do denominador vai sumir, o Cn vai ficar ao quadrado, né? E aqui eu vou ter também, né, o Hn ao quadrado, né? E isso aqui, tudo vai ter que ser igual a 1. Então, agora nós vamos ter que... bom, como é que nós podemos calcular, né, essa integral aqui? Nós podemos usar a condição de normalização dos polinômios de Hermite, né? Os polinômios de Hermite, eles são ortogonais, né? São funções ortogonais. Definição de função ortogonal, então,
né? Se eu pegar duas funções que são ortogonais, duas funções, né? Se eu pegar e integrar elas junto com uma função peso, que isso é chamado de função peso, né? Elas vão, se n for diferente de m, né? Essa delta de Kronecker é zero, né? E essa integral vai dar zero, né? Agora, se n for igual a m, né? Essa delta de Kronecker é 1, e aí essa integral aqui vai nos dar raiz de π vezes 2an vezes n fatorial, né? Então, isso aqui é a condição de ortogonalidade, né? É uma propriedade, né? Porque os polinômios de Hermite, eles são ortogonais, né? Então, necessariamente, assim, essa integral só não vai ser nula quando os polinômios tiverem a mesma ordem, né? Quando tiver, por exemplo, quando n for igual a m, né? Então, isso a gente pode usar porque aqui eu tenho polinômios, né, Hn vezes Hn, né? São polinômio, mesmo polinômio, né, da mesma ordem. Então, a delta de Kronecker aqui vai ser 1, né? E, consequentemente, o resultado dessa integral aqui, né, vai ser raiz de π vezes 2 na n vezes n fatorial, né? Então, essa integral aqui, né? Então, a gente só coloca esse valor aqui, né? E aí isola o Cn, né? Então, no lugar dessa integral aqui, eu vou colocar raiz de π vezes 2 na n vezes n fatorial. E aí só isolo o n, né? O Cn, passo o alfa para o outro lado e isolo o Cn, né? Tiro a raiz dos dois lados, eu vou obter Cn vai ser o fator que, né, essa constante aqui que vai ter que vir na frente para que a minha função de onda fique normalizada, né? Então, eu vou colocar agora a minha função de onda completa, né? Ela vai ficar, lembrando aqui, né? Só pegando, vai ficar Cn vezes o ENA menos U sobre 2, né? Onde U é, claro, né? U é alfa vezes X. E esse aqui é o Cn, né? Aqui, vezes E menos U sobre 2, vezes H de U, né? Onde U é alfa X. E as autoenergias, né, são, né, N mais 1 meio vezes H, são de H cortado sobre de H cortado ômega, desculpe. Né? Para N igual a zero, então, a energia de estado fundamental é H cortado ômega. Para N igual a 1, nós vamos ter 3 meios de H cortado ômega, né? São as nossas energias do oscilador harmônico, né? E aqui as autofunções. Então, vamos agora ver como essas funções de onda elas se comportam, né? Então, à medida que eu aumento a energia, né? Então, se eu tenho n igual a zero, né? Eu vou ter uma autofunção par, né? Se eu tenho n igual a 1, eu vou ter uma autofunção ímpar, né? Se eu tenho n igual a 2, eu vou ter autofunção par novamente. Então, à medida que a energia vai aumentando, né, a paridade ela vai alternando entre, né, vai par, ímpar, né, e a energia vai aumentando, né. É importante também a gente verificar que a energia da partícula, né, aumenta com o número de nodos, né, da função de onda, né. Mesma coisa que acontece lá no caso do poço, né, de potencial finito e infinito. Então, aqui só mostrar aqui, a gente pode ver, nesse caso aqui não tem nenhum nodo, né? Então, aqui eu já começo a ter, ó, um nodo, 2, 3, né? 4. Por que nodos, né? Nodos porque eles são, isso aqui são funções de, a gente tem um potencial conservativo, né? Então, nós temos funções de ondas estacionárias, né? Que são pontos que eles não se movem ao longo do tempo, né? Então, se isso aqui a gente, né, se a gente deixa à medida que o tempo, né, vai passando isso aqui, as funções de ondas elas vão oscilando, esses pontos aqui, mas onde nós temos os nodos, né, esses pontos ficam estacionados, né, eles não se movem, né?
Então, porque nós estamos tratando num potencial conservativo, né? Então, aqui a gente pode ver que, à medida que a gente vai aumentando aqui as energias, né, nós vamos ter mais nodos, né? Outra coisa também que, né, a condição ali de ortogonalidade, né, dos polinômios de Hermite, né, leva à ortonormalidade das funções de onda. O que significa, né, que as funções de onda, elas são, além de serem ortogonais, elas também são elas são normais, né? Ou seja, elas têm um módulo quadrado, né, delas integrado de menos infinito a mais infinito é 1, né? Então elas têm isso aqui, a gente vai ter, né, essa integral aqui, ela vai ter que dar 1 no caso em que n é igual a m, ou 0 no caso em que n é diferente de m, né? Então, sempre que eu tiver funções de onda assim com índices diferentes, né, vai dar 0. Então, só vou ter caso não nulo aqui quando n é igual a m, né? Então, isso aqui é chamada condição de ortonormalidade, né? Então, como é que nós vamos calcular os valores esperados, né? Os valores esperados dos observáveis, né? Por exemplo, posição, momento, né? Como visto nas aulas passadas, a gente vai ter que botar, então, digamos aqui que o observável que eu queira calcular seja P, momento, né? Então, vou colocar momento, né, entre as funções de onda, né? A gente usa o termo ensanduichar, né? E claro, né, os índices têm que ser iguais, né? Porque se os índices forem diferentes, essa integral vai dar 0, né? As funções, elas são ortonormais, né? Então, só vou ter valor não nulo quando os índices são iguais, né? Então, bom, aqui é o caso das autofunções pares e ímpares, né? Como eu tinha falado, né? Aqui, então, eu tenho n igual a 0, né? Não tenho nenhum nodo, depois eu para n igual a 1, né? Aqui vai ser uma autofunção ímpar. Olha, percebam que, né, quando eu tenho uma autofunção par, elas são funções simétricas em relação ao eixo y, né? Então aqui desse lado é igual a esse, como se fosse um espelho mesmo no eixo y, né? E que quando são funções ímpares, são funções antissimétricas, né? Então elas são simétricas em relação à origem, né? Então é como se tivesse um espelho assim, né, na origem. Então aqui eu tenho uma função par novamente, né, simétricas em relação ao eixo y, e aqui a função ímpar novamente são antissimétricas, simétricas, antissimétricas e assim vai, né, funções pares e ímpares. Então agora nós vamos calcular, né, os valores esperados desses observáveis, né. Primeiramente, então, nós vamos calcular, né, o valor esperado da posição, né? Como é que eu calculo o valor esperado da posição, né? Vou colocar aqui, né, no lugar do observável eu vou colocar x, né? Então, esse x aqui, né, ele pode, vou colocar aqui. Então, né, como é que eu vou calcular o valor esperado da posição, né? Vou fazer, né, como está ali em cima. Φn estrela vezes x. Bom, esse x aqui, ele não é um operador, né? Ele pode simplesmente vir para frente aqui, posso botar ele para cá. E aí, φn estrela vezes φn é módulo quadrado de φn, né? Então, eu vou ter aqui módulo quadrado de φn vezes x, né? Bom, o módulo quadrado é sempre uma função par, né? Isso aqui é um expoente par, então isso aqui sempre vai me dar independente do que dessa função φ, né? Se eu levar a quantidade ao quadrado, vai me dar uma função par.
E isso aqui é uma função ímpar, né? É um polinômio de ordem 1. Né? Então, função par vezes função ímpar vai me dar uma função ímpar. Função ímpar integrado em um intervalo simétrico, né? Que é o caso aqui, menos infinita mais infinito, vai dar zero. Né? Eu posso ver claramente isso, né? Vamos pegar, por exemplo, essa função. Isso aqui é uma função ímpar, né? Então, se eu integrar de menos infinita a mais infinito, né? Essa parte aqui vai matar essa, né? E vai dar zero. Aqui também, né? Isso é verdade para qualquer... Sempre que tiver uma função, né? Aqui eu tenho uma função ímpar. Se eu integrar em intervalos simétricos, eu vou ter zero como resultado, né? Aqui, agora, vamos calcular o valor esperado para x². Então, aqui eu tenho, né, uma função par, e aqui é uma função par. Então, o resultado vai ser, do total, vai ser uma função par. Agora, não vai ser zero. Agora, eu vou ter que calcular, né, quanto vale essa integral. Então, bom, eu vou levar, então, fazer o módulo dessa função de onda e elevar ao quadrado, né, onde a função de onda é dada por isso aqui, né, essa quantidade aqui. Então, essa raiz elevada ao quadrado, eu já vou tirar para fora da integral, né, e vou calcular só vou deixar só as funções, né, dentro da integral. Então, aqui eu vou ter essa exponencial, esse polinômio de limite elevado ao quadrado, vezes o x². Então, para calcular essa integral aqui, a gente pode usar a relação de recorrência, né? Essa relação de recorrência aqui para os polinômios de Hermite, né? Então, aqui, u é uma variável qualquer, tá? Pode ser nas tabelas de integrais, tabelas de essas relações de recorrência, geralmente eles usam variável u, mas pode ser x, né? Então, se eu colocar x aqui, tá, no lugar de u uma variável qualquer, né? Então, essa aqui é uma relação de recorrência dos polinômios de Hermite, né? Isso aqui vai nos auxiliar a calcular essa integral aqui. Se eu multiplicar ambos os lados, né, dessa relação de recorrência aqui por 2x, né? Então, aqui eu vou ter do lado esquerdo 2x², né? Vezes, desculpe, 4x², né? E aqui vou ter 2x vezes hn mais 1 de x, mais 4nx vezes h de n menos 1x, né? Então, né, e novamente, tá? Então, vou só colocar aqui explicitamente para ficar mais claro. Vou ter 4x², né, de hn de x, tá? E aqui da esquerda, tá? Aqui vai dar pouco espaço, mas aqui eu vou ter, né, só multipliquei por 2x, né, os dois termos à frente. E aí eu vou aplicar novamente as relações de recorrência para essas funções aqui, né? Usando relação de recorrência, né? Então, o que eu vou obter no final das contas, né? No final, eu vou obter que, aqui novamente, né, aqui, né, tem essa variável que a gente está considerando aqui é o x, né? Eu vou obter isso aqui, ó, aplicando, né? Então, eu aplico a equação de recorrência, né? Aplico a condição de recorrência e depois eu aplico novamente para essas funções aqui, né? E no final das contas, o que eu vou obter vai ser essa relação aqui, né? É só aplicando duas vezes as relações de recorrência, né? Então, aqui eu tenho um termo aqui dentro da integral, ó, que é, tá? Antes disso, eu posso também multiplicar toda essa equação novamente por hn, tá? Então, multiplico por hn, tá? Toda a equação, tá? Então, todos os termos vão estar multiplicados por hn, né? Aqui também hn. Então, aqui, ó, eu tenho aqui do lado esquerdo um x² vezes hn2, que é o que eu tenho dentro da integral aqui, ó. Só tenho que passar o 4 para o outro lado, né?
Então, eu passo 4 para o outro lado, e o x² vezes hn2 é o que eu tenho dentro da integral. Então, agora vamos analisar o lado direito, né? Primeiro termo, né? Claro, essa quantidade que eu tenho que integrar, né? Primeiro termo aqui é um hn mais 2 vezes hn, dividido por 4. Mas isso não é uma constante, né? O que importa aqui é que os índices são diferentes, ó. hn mais 2 o n mais 2 é diferente de n, né? Então a gente já viu antes que os índices têm que ser iguais, né? Nos polinômios de Hermite, porque quando eu integro, né? Porque eles são ortogonais. Então isso aqui, se eu fizer a integral, vai dar zero. Aqui eu vou ter um hn², né? n igual a n, então aqui eu vou ter dois polinômios, os polinômios de Hermite de mesma ordem, né? Minha integral não vai dar nula. Aqui eu vou ter um hn mais 2 e um hn, também índices diferentes, a integral vai dar zero também. Então, no final das contas, né, o meu x² vezes hn² vai ser esse fator aqui, né, 4n mais 2, dividido por 4, vou tirar esse 4n mais 2 dividido por 4, vezes hn², né. E é o que está aqui, né, 4n mais 2 dividido por 4 é n mais 1 meio, né. E o nosso hn², claro, fica dentro da integral. Então, a gente só usou aqui essa relação de recorrência, né, duas vezes, né? Depois multiplicou toda essa relação aqui que a gente chegou por hn, e daí isolou, né, o x² vezes hn², né, e usou daí o resultado disso dentro da integral, né, porque daí a gente consegue cancelar a gente consegue cancelar dois desses termos, né. Isso aqui foi só um truque que a gente fez, né, para conseguir calcular essa integral, né, porque agora a gente vai colocar, né, aqui como foi dito aqui, essa integral original aqui, né, ela é reescrita em termos de três termos, né, sendo que dois são nulos, né, o único que vai sobrar aqui vai ser esse n mais 1 meio vezes hn², né, o n mais 1 meio já foi aqui para fora, ficou o hn², claro, essa exponencial aqui se manteve, né. Então, essa integral aqui a gente já calculou, né? Vou só voltar aqui para cima. Essa integral aqui a gente sabe quanto é que é, né? A gente sabe quanto é que é, claro, quando os índices são iguais, né? Essa integral aqui é raiz de π vezes 2 na n, vezes n fatorial, né? Quando os índices são iguais, a gente usa a condição de ortogonalidade. Aí, se eu fizer ali, calcular essa integral, colocar aqui raiz de π vezes 2 na n, sobre n fatorial, né? Isso aqui vai cancelar com o que está lá embaixo, né? E no final das contas aqui eu vou obter, né? É só fazer aqui as simplificações. O valor esperado de x² vai ser n mais 1 vezes h cortado sobre m ômega, né? Então a gente só usou aqui, né? Fez esse truque aqui, a gente só fez essas relações de recorrência aqui para conseguir calcular essa integral aqui, né? Então, diferente do valor esperado de x, o valor esperado de x² não é nulo, né? Esse valor aqui, n mais 1 meio vezes h cortado dividido por m ômega. Agora vamos calcular, né, o valor esperado de outro observável, do momento linear, né? No momento linear a gente vai usar né, a gente já viu também que a gente pode usar o momento linear na mecânica quântica, ele é escrito como um operador, né? Operador menos IH cortado vezes TDX, né? Então a gente vai ensanduichar esse operador dentro nas funções de onda, né? Φn de x e φn.
né? Então, o que eu vou ter aqui? Isso aqui vai, esse operador, claro, ele vai operar sobre a φn, eu vou ter que calcular a derivada aqui da φn de x, né? Então, bom, agora a gente pode ver aqui, né, que a primeira integral aqui, isso aqui a gente vai ter que, tá, a gente vai ter que calcular a derivada, né? Primeiro a gente vai ter que calcular a derivada. Então, isso aqui é só fazer, lembrando que, claro, o φn de x, né, a gente tem que usar a expressão do φn, tem que calcular essa derivada aqui, né, como um derivado do produto, né. A gente tem que abrir isso aqui, é só calcular a derivada do produto lá, passa as constantes para fora, né. Derivada do produto, obviamente, vai nos dar dois termos, né. Então a integral agora ela vai ter dois termos. Esse primeiro termo aqui, né, a gente pode ver o seguinte, ó, nós temos uma função aqui que é ímpar, né, polinômio de grau 1. Aqui nós temos uma gaussiana, que é uma função par, e aqui nós temos uma função par, né. Consequentemente, né, par com par dá par, mais uma função ímpar, vai ser o função total vai ser uma função ímpar. Integrado em intervalos simétricos, isso aqui vai dar zero, né? Bom, isso aqui, né, em princípio, aqui nós temos uma função par, né? Aqui é uma função que não tem como saber também, depende do grau do polinômio, né? De Hermite, e aqui também tem a derivada, né? Então nós vamos ter que calcular essa derivada para calcular, em princípio, eu não posso dizer se essa integral vai ser nula ou não, né? Tem que calcular ela para ver. Então, para resolver essa segunda integral aqui, eu posso... só fechar a porta aqui um minuto. Para resolver essa segunda integral aqui, eu posso usar outra propriedade, né, dos polinômios de Hermite, né, que a derivada do polinômio de Hermite é dado por 2n vezes hn-1 de u, né, onde aqui u é uma variável qualquer, né. Como eu disse, nas tabelas geralmente aparece como u, então aqui pode ser x mesmo, né, pode ser... No nosso caso aqui a gente já também está usando u, né, como alfa vezes x. Então a gente vai usar essa propriedade aqui para calcular a derivada, né? Então, se a gente colocar aqui, ó, notem o seguinte, ó, usando essa propriedade aqui, a gente vê que a derivada, né, ela é igual a 2n vezes o polinômio de Hermite de índice n menos 1, tá? Então aqui eu tenho um polinômio de Hermite com índice n, e aqui eu vou ter com índice n menos 1. Mas a gente já viu que pela ortogonalidade, né, dos polinômios de Hermite, se os índices são diferentes, quando eu fizer a integral, vai dar zero, né? Ou seja, essa integral aqui, pela condição de ortogonalidade, também vai dar zero, né? Não preciso nem calcular. Se eu calcular, eu vou ver que vai dar zero, né? Mas a gente já sabe que pela condição de ortogonalidade também vai dar zero. Então essa aqui, a primeira por ser uma função total ímpar, né? Intervalos simétricos dá zero, e essa aqui, né, por dar dois polinômios de índices diferentes, né? E aí vai dar zero. Então, consequentemente, o valor esperado do momento, né, também é zero, né? Porque essa primeira integral dá zero e a segunda integral dá zero também. Eu vou ter o valor esperado do momento como também sendo zero. E agora vamos calcular o valor esperado do momento ao quadrado, né? Então, o operador, vou ter que ensanduichar, né, o momento quadrado, né? O operador agora, momento quadrado, é dado por menos h cortado ao quadrado vezes a derivada segunda de φ em relação a x, né? Então, né, só aplicar aqui né, essa derivada segunda agora em φ. Então aqui eu vou ter que, cara, eu vou ter que calcular, né,
Vou ter que calcular agora essa derivada aqui, né, para ver o valor. E aqui também eu vou usar outra relação, né, propriedades dos polinômios de Hermite. Essa relação aqui também é válida, né, que a derivada segunda é dada por esse fator aqui. Tá, então eu posso vou ter que calcular essa integral, né? Vou ter que botar aqui o φn estrela aqui, vou ter que, né, que nem aqui. Vou ter aí, no caso, eu vou ter que fazer agora a integração de uma função par. Isso aqui vocês podem fazer com calma, né? Colocar aqui o valor de φn de estrela, calcular aqui a derivada segunda, vão obter aqui os valores, os termos da integral, né? E no final das contas vocês vão ver que esse valor não vai dar nulo, né? E vai dar n mais 1 meio vezes mh cortado ômega, né? Então, tal como ali né, no caso do x, né, o valor esperado do x quadrado não vai ser nulo, né? O valor esperado de x é nulo, o valor esperado de x quadrado não é nulo, o valor esperado de p é nulo e o valor esperado de p quadrado não é nulo, né? Aqui o que a gente vai ter depois é a integração de uma função par, né? Então ela não vai, nós não vamos poder, então a integração de uma função par em limites simétricos não é nulo, tá? Mas isso aqui você pode fazer com calma, né? Só colocar aqui, calcular isso aqui direitinho, né? E ver ali que, né, que aqui como nós vamos ter, né, vai ter um x ao quadrado aqui, né? Então a primeira expressão, a primeira integral ele não vai ser uma função ímpar, né? Não vai ser nula. Então daí no final das contas nós vamos ter que calcular uma integral ali e nós não vamos ter um resultado nulo. Então também isso pode, né? Se eu calcular a incerteza, né? A incerteza em x, né? E a incerteza em p, né? Eu vou ver que dá exatamente, né, o princípio isso concorda com o princípio da incerteza, né? Então, novamente, o princípio da incerteza aqui vai ser, né, confirmado. Então, né, só calcular a incerteza lá usando a definição de incerteza, né, de x, né, usando esses valores aqui que a gente calculou, né? Então, a gente vai calcular lá a incerteza como pegar a raiz lá de menos. Então, né, faço as incertezas, né, do x e do y, né? E daí depois eu vou, se eu multiplicar a incerteza do x do y, do x e do p, eu vou ter que essa expressão aqui que concorda com o princípio da incerteza, né? Porque a gente sabe que o produto de delta x vezes delta p tem que ser maior ou igual a h cortado sobre 2. E que de fato esse delta x vezes delta p sempre vai ser maior ou igual a h cortado sobre 2, né? Bom, agora vamos fazer alguns exercícios de fixação, né? Para alguns conceitos aqui. Então, pode pegar, vamos pensar agora no oscilador harmônico clássico, né? No caso do oscilador harmônico clássico, né, a gente pode demonstrar que o valor médio, né, temporal, se a gente fizer a média no tempo, né, da energia cinética, esse valor é igual à média, né, da energia potencial, né, por conservação de energia, né? Então sempre vai o valor médio, né, dessa energia cinética sempre vai ser igual ao valor médio da energia potencial. E isso também é verdade no oscilador harmônico, né?
Então, nós vamos demonstrar isso, né? O valor cinético, né? A gente sabe que a energia do oscilador harmônico, os estados de energia vão ser dados por essa expressão aqui, né? Como a gente viu antes, N mais 1 meio, vezes H cortado ômega, né? A gente vai ver que o valor da energia cinética e da potencial, então, vai ser metade, né? Desses valores aqui. Então, como ocorre no caso do oscilador clássico, né? Onde o valor médio da energia cinética é metade do valor da energia mecânica, e o valor médio da energia potencial também é sempre igual a metade do valor da energia mecânica, da energia total. Então, vamos ver então quanto é que vale o valor esperado, né, dessa energia cinética, né? Lembrando que que a energia cinética é dado por, né, P quadrado sobre 2m, né? Então, eu vou ter que calcular, claro, colocando aqui se eu calcular o valor esperado de K, né, a média de K, eu vou ter que calcular o valor esperado de P quadrado, né? O 2m é uma constante, não importa. E aqui, se você vai calcular o valor esperado de U, eu vou ter que calcular o valor esperado de x quadrado, né? E aqui 1 meio de ômega 2 é uma constante. Então, nós vamos usar os resultados que nós obtivemos ali em cima, né, anteriormente, para calcular, né? Nós calculamos tanto o valor esperado de P quadrado, quanto também o de x quadrado, né? O valor esperado de P quadrado está aqui, né? N mais 1 meio vezes m cortado ômega. E o valor esperado de x quadrado foi obtido aqui em cima. N mais 1 meio vezes h cortado sobre m ômega. Então, só colocar aqui, né? No lugar do valor esperado de P quadrado, eu vou colocar o valor que a gente obteve ali em cima, né? Então, a gente vai obter este valor aqui para o valor esperado da energia cinética. E aqui, né, colocar no lugar do valor esperado de x quadrado, o valor que a gente obteve ali em cima. Vai obter este valor esperado aqui para energia potencial. A gente pode ver que são valores iguais, né? São idênticos e também são metade da energia total, né? A energia total é N mais 1 meio vezes H cortado ômega. Então, isso aí segue conservação de energia, né? Também é um princípio fundamental da física, né? Que ocorre tanto no caso clássico quanto no caso da mecânica quântica também, né? Então, a gente sempre vai haver conservação de energia, né? Então, agora, próximo exercício de fixação, né? A constante de força restauradora, né? A gente pode chamar da constante de mola, né? Para vibrações interatômicas de uma molécula diatômica típica é aproximadamente, né, 10 na 3 de Joule por metro quadrado. Então, a gente pode modelar essas vibrações, né, nas moléculas como se fosse uma mola, né. Então, vamos fazer, o que a gente quer fazer nesse exercício é uma estimativa, né, da energia de ponto zero dessas vibrações moleculares, né. A gente sabe que a energia de ponto zero num oscilador harmônico, né, bom, não preciso, aqui já tem a expressão aqui em cima, energia de um oscilador harmônico, né, é dado por N mais 1 meio vezes H cortado ômega, para N igual a zero, né, a energia vai ser H cortado ômega sobre 2, que é a energia do estado fundamental, né, chamada de energia de ponto zero. Então, para a gente quer obter a frequência, né, dessa molécula, então a gente precisa estimar a massa, né. Então, a gente vai fazer uma estimativa aqui, né, uma estimativa aproximada, né, claro que a massa, né, ela vai depender da molécula, né, mas a gente vai considerar que a massa dessa molécula é mais ou menos
cerca de 10 vezes a massa do próton, né? Isso para, claro, uma molécula formada por átomos leves, né? É só uma estimativa, assim, para a gente ter, né? Mais ou menos. Isso aqui a gente vai usar, né, o valor. Isso aqui a frequência natural de uma mola, né? Isso aqui é como a gente calcula, é uma mola com uma massa m, né? Um corpo com massa m. Então a frequência natural de uma mola, ela é dada por raiz de K sobre m, né? Então a gente vai usar essa expressão, a gente está modelando essas vibrações aqui por uma mola. E aí, né? Então aqui a gente, né, o K aproximadamente 10 na 3 joule por metro quadrado, e a massa ali que a gente estimou, né, 10 vezes a massa do próton, né, essa é a massa do próton. Então aqui a gente está, uma aproximação, né, claro, dessa energia, desculpe, dessa frequência ômega aí, mais ou menos 2,4 vezes 10 na 14 radianos por segundo. E a energia de ponto zero, né, né, como nós já vimos, H cortado ômega sobre 2, né? Então, aqui é H cortado, né, em unidades de elétron volt vezes segundo, e aqui é o ômega que nós calculamos, né? 2,4 vezes 10 a 14 radianos por segundo vai nos dar uma energia de 0,08 elétron volts. Isso aqui só, né? Então, a gente pode sempre, é bem conveniente modelar essas vibrações, né, das moléculas, ou até nos cristais, né, quando temos arranjos de átomos bem definidos, assim, né, a gente pode considerar como pequenas molas vibrando, assim, né, com oscilações bem pequenas, assim, então a gente pode sempre modelar pelo oscilador harmônico, né. Próximo exercício, então, trata da diferença, né, entre estado. A gente quer calcular agora a diferença entre energia, né, do estado fundamental e do primeiro estado excitado da vibração da molécula anterior, né. Então, na verdade, né, a gente sabe que toda a diferença, as diferenças de energia, né, no oscilador harmônico, só voltar lá para o gráfico lá no início, ela é constante, né? Então ela é sempre H cortado ômega. O espaço, a diferença de energia entre dois níveis adjacentes é sempre H cortado ômega, né? Então é constante, a gente pode ver que essa distância é constante, né? Então, do estado fundamental para o estado excitado n igual a 1, né? Vai ser também H cortado ômega, né? Então, só calcular aqui H cortado ômega com o ômega ali, né? A gente viu que H cortado ômega sobre 2 é 0,08 elétron volts, então, né, H cortado ômega vai ser o dobro disso, e é 0,16 elétron volts. Então, essa diferença, né, do estado fundamental para o primeiro estado excitado. Então, a gente quer, a partir dessa estimativa, né, de energia, determinar a energia do fóton emitido, né, quando a molécula faz uma transição entre o primeiro estado excitado e o estado fundamental, né? Então, quando a molécula faz essa transição, ela emite um fóton, né? Então, por conservação de energia, né, claro, esse fóton ele vai ter que ter a mesma energia, né, do, dessa transição, né? Então, essa energia que é, né, quando a molécula passa do estado 1 para o estado 0, vai passar para o fóton, né? Então esse fóton vai ter a mesma energia, né? Por conservação, então esse fóton emitido vai ter também os 0,16 elétron volts, né? E qual é a frequência do fóton, né? Também muito simples, né? Só a gente usar, né, que a conhecida relação de Einstein, né, que é igual a
HNI, né? Então, a gente pode também escrever isso aqui, onde o Ni, claro, pode ser escrito como ômega sobre 2π, né? Então, é só a gente calcular aqui, né, esse valor aqui do ômega a gente já determinou, né, na verdade, né, o ômega aqui já está, né, a gente pode ver aqui que a frequência do fóton ela é idêntica, né? A gente nem precisa calcular, a gente pode usar essa relação aqui, mas claro que a frequência do fóton ela é idêntica, né, de vibração da molécula pela questão da conservação, porque a frequência está relacionada à energia, né? Elas têm a mesma energia, então elas vão ter a mesma frequência, né? Isso é bem, eu posso calcular aqui também pela relação de Einstein, mas eu posso usar direto aqui também que a frequência ela é dada por essa relação entre frequência angular e frequência, né? Então, as frequências angulares são iguais, então eu já posso determinar aqui direto, né, o valor da frequência do fóton emitido, né? Isso também pode ser interpretado na questão a partir do eletromagnetismo clássico, né? Se a gente for considerar, por exemplo, a gente sabe que as moléculas elas são compostas de elétrons e núcleos, né? A gente tem os átomos, né? Numa molécula e tem os elétrons orbitando em termos desses núcleos, em torno desses núcleos, né? E esses núcleos eles contêm carga elétrica, né? E quando a molécula oscila, né? Ela dá origem a ondas eletromagnéticas, né? De forma semelhante ao que ocorre numa antena. Então, esse é o modo, né, de gerar ondas eletromagnéticas numa antena. A gente faz osciladores, né, que fazem os elétrons ali oscilarem, né, e essas oscilações, elas provocam, né, elas são transformadas em ondas eletromagnéticas, né. Bom, agora a gente pode, só para conferir aqui, calcular o comprimento de onda desse fóton emitido, né? A gente sabe que o comprimento de onda é dado por C dividido por Ni, né? Então aqui onde C é a velocidade da luz, então a gente vai dividir pelo Ni aqui, que é a frequência que a gente calculou, então esse lambda aí é aproximadamente, né, praticamente 8, né, 8 vezes 10 a menos 6 metros, né. Isso aí tá na faixa do infravermelho, né. Então tá abaixo tá na faixa do infravermelho, né, abaixo da frequência do vermelho. E então é por essa razão, né, que a espectroscopia na região do infravermelho é uma das técnicas mais poderosas, né, para o estudo de moléculas, né, já que o comprimento de onda aí desses fótons emitidos, né, nas transições, as moléculas elas estão na faixa do infravermelho, né. Então, se aplica o estudo da espectroscopia, né, nessa faixa aí para o estudo de moléculas. Okay? Esses exemplos, por enquanto, bem simples, assim, né? Só mais qualitativos, assim, né? Agora nós vamos aplicar, né, estudo, vamos pensar agora num pêndulo, né? Construído, vamos pensar num pêndulo aqui, que a gente tem, né? A gente tem um pêndulo aqui, né? E a gente tem uma massa aqui de 1 quilo, né? No extremo de uma barra leve, então essa barra tem 1 metro, né? E ele oscila com uma pequena amplitude, né? Dado por 0,1 metro. Então ele tem pequenas oscilações aqui, né? E a amplitude eu estou medindo aqui no eixo X aqui, né? Então ele vai só 0,1 metro para cá e 0,1 metro para cá, né? Então são pequenas oscilações, né?
É nesse regime de pequenas oscilações, claro que a aproximação harmônica ela é válida, né? Se eu considerar um pêndulo, né, com grandes oscilações, assim, se eu largar ele, essa massa lá de cima, né, eu não vou ter uma oscilação harmônica, né? Não vou poder usar a aproximação do oscilador harmônico, né? Porque a energia ela vai estar muito longe, né, do ponto de equilíbrio. A gente viu na aula passada ali que a gente usar a aproximação harmônica, né, do oscilador harmônico, a energia tem que estar muito próxima do ponto de equilíbrio. Que é o caso aqui, né, 0,1 metro. Está bem próximo do ponto de equilíbrio e está oscilando. Então vamos calcular agora a frequência de oscilação e energia de oscilação no caso clássico, né? Então a gente sabe que né, o Ni, que a frequência está relacionada com a frequência angular, através desta expressão aqui, né, menos do 2π. E a frequência angular, né, no caso do pêndulo clássico, né, a gente pode mostrar que é raiz de G sobre L. Né? Isso aqui é a frequência angular do pêndulo no caso clássico. Né, onde G é a aceleração da gravidade e L é o tamanho do pêndulo, né? Que no caso aqui é 1 metro. Então aqui a frequência desse pêndulo clássico, no caso clássico, seria aproximadamente 0,5 Hz. E a energia de oscilação, né, do pêndulo, lembrando também, né, como a gente calcula no caso clássico, a gente pega o meio de ômega quadrado e multiplica pela amplitude quadrada, né, ou seja, a energia, né, do pêndulo depende da amplitude ao quadrado. Então, se eu largo ele lá de cima, né, com uma amplitude bem alta, ele vai ter uma energia grande também, né? Aqui a nossa amplitude ela é bem, né, amplitude 0,1 metros. Então, amplitude pequena vai ter uma energia menor. Então, a amplitude ela depende, né, a energia depende da amplitude quadrada. Então, aqui só colocar os valores, né, na expressão aqui, né, massa de 1 kg, frequência angular dada por 2π vezes Ni, né? Onde o Ni é 0,5 Hz e a amplitude 0,1 metro. Vai nos dar uma energia de 4,9 vezes 10 na menos 2 Joule, né? Então aqui só a gente usou as expressões do pêndulo clássico, né? Então agora vamos pensar agora em termos quânticos, quais seriam, né, a separação entre os níveis, entre energias possíveis adjacentes, né? Então vamos pensar no caso quântico, como é que a gente pode casar isso com a descrição quântica, né? Então a gente pode obter o número quântico, né, a partir da relação dos níveis de energia, né, para o oscilador harmônico que a gente já viu antes, que é N mais 1 meio vezes H cortado ômega, né? Então, né, vou só separar aqui, então vai ficar, vou isolar o N, né? Vou só isolar o N, passo o H cortado ômega para o outro lado e tiro e subtraio 1 meio. Então, o N vai ser N sobre H cortado Ni, né? Porque H cortado ômega é a mesma coisa que H cortado Ni, menos 1 meio. Então, vou só colocar os valores aqui, né? Também a energia que a gente achou, que a gente quer calcular qual o N correspondente a essa energia, né? Que a gente calculou. Então, só colocar os valores aqui, né? Que a gente já calculou, a frequência de 0,5 Hz, energia de 4,9 vezes 10 a menos 2 Joule, aqui é a constante de Planck. Vai obter um N correspondente 1,4 vezes 10 na 32, né? É um número extremamente alto, né? Então a gente tem que perceber que dentro de uma descrição quântica, né, os números quânticos, se a gente pega um pêndulo clássico, né, ou qualquer sistema clássico e passa por uma descrição quântica, né, os números quânticos eles são muito altos, né, extremamente altos, assim.
Então, qual seria a separação, né, entre níveis de energia adjacentes, né? A gente pega dois níveis consecutivos de energia, tipo E0 e E1, E1 e E2. A gente sabe que a separação entre dois níveis é sempre H cortado ômega no oscilador harmônico quântico, né? Então, se nós pegarmos, né, e calcular esse ΔI, né, que é igual a H cortado ômega ou equivalentemente HNI, né, nós vamos ver que esse ΔI é da ordem de 10 na menos 15 eletronvolts, ou seja, isso é um valor muito pequeno, né, que é impossível de ser medido, né. E que não tem, na verdade, né, não tem como afirmar, né, quando a gente está com valores tão altos de valor de N, né, se esse oscilador tá no estado N ou estado N mais um, né, porque isso não faz diferença nenhuma, né, então os estados quânticos ali, eles são muito próximos, né, eles não tem discretização, né, não tem uma quantização, né, porque olha qual é a diferença aqui das energias, né, ou seja, não se tem uma quantização, né? Esse valor aqui não tem nem como medir, né? Então, né, quando a gente tenta, nesse caso aqui, a descrição quântica, ela não faz sentido, né? Então, a gente tem aqui o limite clássico, né? Porque não tem nem como medir, não tem uma quantização aqui, né? Tem, mas é um valor tão pequeno que eu não consigo nem medir, né? Então, só para a gente fazer uma associação, né, com o oscilador, com o pêndulo clássico, né, para o oscilador harmônico quântico, né. Então, o próximo item aqui, né, qual seria então a separação em distância entre os máximos adjacentes na função densidade e probabilidade em torno do ponto de equilíbrio, né? Então, a gente pode ver, né, que o número de máximos da densidade de probabilidade para um estado de oscilador harmônico com número quântico n é n mais 1, né? Então, é só voltar lá em cima para a figura aqui para a gente ver isso. Só ver onde é que está as funções de onda estão aqui. Então, quais são o número de máximos, né, para dos osciladores, né? Então, aqui, qual é que é o número... Aqui nós temos o estado n igual a zero, né? O número de máximos a gente pode ver é 1, né? O número de máximos é n mais 1. Tá? Aqui, n igual a 1, eu tenho... Cara, aqui é a função de onda, né? Mas o que a gente quer é a densidade de probabilidade, ou seja, módulo quadrado da função de onda. Então, onde tem valor negativo, aqui vai para cima. Né? Então, esses não, como a gente vai ter que tirar um módulo, né? Aqui é a função de onda. Né? Mas o que eu estou falando lá embaixo, no exercício, é do módulo quadrado da função de onda. Então, todos esses valores negativos aqui, eles vão para cima, né? Vão rebater para cima. Então, aqui, na verdade, eu vou ter dois máximos, né? Esse aqui vai para cá, então eu tenho um máximo, dois máximos. Né? Então, para n igual a 1, vou ter n mais 1, dois máximos. Aqui eu vou ter 1, 2, 3 máximos, né? E aqui n igual a 2. Então, sempre o número de máximos vai ser n mais 1, né? Onde n é o estado do oscilador, né? Eu quero calcular a separação em distância entre os máximos adjacentes na função densidade e probabilidade, né? Em torno do ponto de equilíbrio. Então, onde o ponto de equilíbrio é esse ponto aqui, né? Eu vou desenhar novamente aqui. Então, o ponto de equilíbrio é esse ponto aqui, onde está a amplitude, x é zero, né? Ele está bem
está reto aqui. Então, digamos que eu largue ele daqui. Larguei ele daqui. Estou exagerando aqui, claro, a nossa amplitude é bem pequena, né? 0,1 metro. Então, ele vai lá, anda uma, né? Amplitude, volta para o mesmo lugar. Então, né, eu quero ver todos os né, qual a distância entre esses máximos, né, que ocorrem num ciclo completo, né, veja, vai A, 2A, né, por isso que eu estou usando aqui 2A, né, e a gente sabe, claro, que o número de máximos, né, ele é N mais 1, né, N mais 1. A gente viu que o N aqui para esse oscilador aqui seria, né, aproximadamente 1,4 vezes 10 na 32, né? Então, o número de máximos é N mais 1, mas o que é mais 1 comparado com um número desse tamanho, né? Então, o número de máximos aí também seria, né, a gente vai considerar que é da ordem de 1,4 vezes 10 na 32, né? Porque esse 1 aqui não chega nem mexe com esse valor aqui, que é extremamente alto, né? Então, a gente vai, né, a gente quer saber a distância entre esses máximos, né, num ciclo completo. A gente vai usar 2A aqui em cima. Está considerando também que esses máximos eles estão igualmente espaçados entre si, né? Porque senão, por isso que eu estou podendo dividir aqui, né? Eu vou ter um valor, o mesmo valor de distância para todos os máximos adjacentes, né? Está assumindo também que a distância entre esses máximos é igual. Então, né, para eu achar a distância, né, entre esses máximos, eu vou pegar a distância desse ciclo completo aqui, o valor do ciclo completo, e dividir pelo número de máximos, né, que é da ordem de 1,4 vezes 10 a 32. Nossa amplitude é 0,1 metro. Então, vou obter que a distância, né, entre dois máximos adjacentes é da ordem de 10 na menos 18 Fermi, né? Onde Fermi é 10 na menos 15, né? Isso é uma distância, imagina, isso ela é uma distância, um Fermi é o tamanho típico nuclear, né? Que é aproximadamente 1,2 Fermi vezes A não terço. Então, 10 a menos 18 Fermi. Então, isso é uma distância impossível de ser medida, né? Não tem como, assim. A gente pode ver, então, que esses efeitos quânticos, assim, são perceptíveis, né? No caso de um pêndulo clássico, né? Que esse exercício é interessante para ver, assim, como, né, no caso de sistemas clássicos, né, macroscópicos, assim, os efeitos quânticos são imperceptíveis, né? A gente sempre vai obter o limite clássico, né? Então, esses efeitos que a gente está falando aí do oscilador harmônico, né? O sistema do oscilador harmônico quântico, ele vai ser, né, vai ser aplicável vai fazer sentido que a gente aplique só em sistemas quânticos mesmo, né? Em partículas, em objetos microscópicos, né? Mas objetos macroscópicos, como é o caso do pêndulo clássico aqui, nem os efeitos quânticos não são perceptíveis, né? Vou ter um N aqui que é absurdamente grande, né? Um delta E que é absurdamente pequeno, que não tem nem como medir, né? E essa distância aqui entre os máximos também é uma medida totalmente impossível de ser medida, né? É um valor totalmente impossível, né? Então aqui só para fazer esse exercício é bem interessante para ver, né, como né, em objetos clássicos, né, os efeitos quânticos, a gente já viu também isso lá do de Broglie, né, calculando o valor dos comprimentos de onda para objetos macroscópicos, né, a gente viu que são extremamente pequenos. Então, essas variáveis, esses números quânticos, assim, no caso de objetos macroscópicos, né, e quantidades quânticas vão ser sempre valores, assim, que são imperceptíveis, né, eles não
A gente não vão ser não vão ser considerados, né? A gente sempre vai chegar no limite clássico. Então, sobre oscilador harmônico era isso. Agora na próxima aula a gente vai começar a falar né, da equação de Schrödinger em 3 dimensões, né? Então, quando nós temos, por exemplo, uma partícula numa caixa, assim, né? Aí eu vou considerar um potencial, né? Um potencial U. Até o momento nós estávamos considerando que o potencial depende de x só, né? Uma dimensão só. Agora a gente vai considerar x, y, z. Aí nós vamos ter, né, a equação de Schrödinger em 3D. E isso vai gerar claro, daí uma equação diferencial parcial, né? E vai ser um pouco mais complicado assim de resolver. A gente vai ter que resolver por separação de variáveis, né? E vai dar um pouco mais de trabalho assim, mas é bem interessante ver a equação de Schrödinger, né, em 3D, né? Então, isso próxima aula. Não sei se alguém tem alguma dúvida ou ficou claro uma questão. Tranquilo. Tranquilo? Os exercícios, tudo, alguma dúvida? Não. Acho. Magno, o professor queria fazer algum comentário adicional sobre? Não, eu tô tranquilo. Então na próxima aula a gente começa, na próxima terça, né? Uhum. A gente começa então 3D. Tá ok, então. Feito, bom fim de Qualquer dúvida é só mandar no e-mail, coisa que precisar, feriado. auxílio. Bom feriado, pessoal, se cuida. Então tá. Até mais. Abraço, então. Bom feriado. Bom feriadão. Tchau, tchau. Tchau.